Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Aqui é a professora Érica para uma nova videoaula. E o tema de hoje é relação entre duas retas em um plano. Bom, aula passada demos início ao capítulo 8, não foi? Falamos sobre os pontos, as retas e os planos, as suas características gerais. Hoje falaremos sobre as retas em um plano. Então, sem mais delongas, vamos continuar o nosso capítulo 8. Então, bora lá. Bom, a primeira reta que a gente vai ver são as retas coplanares. As retas coplanares são as retas que estão em um mesmo plano, ok? Observe a imagem. Na imagem, nós temos o plano alfa. Lembra? Vamos lembrar de algumas características que vimos na aula anterior. A reta é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. O plano é representado por uma letra minúscula grega, beleza? E os pontos são representados por letras maiúsculas também do nosso alfabeto. Aí nós temos o plano, que está sendo representado de azul, e temos as retas, representadas de vermelho, ok? Se você observar, nós temos retas nos planos, ok? As retas coplanares são aquelas retas que estão no mesmo plano. Ou seja, se vocês observarem, a reta R, a reta S e a reta T estão no mesmo plano. Como elas estão no mesmo plano, elas são retas coplanares. Tia, se elas não estivessem no mesmo plano, elas seriam retas coplanares? Não. Para ser reta coplanar, as retas precisam estar no mesmo plano. No caso, aí no plano alfa. Beleza? Então, bora lá. Agora a gente vai falar das retas concorrentes. As retas concorrentes são aquelas retas de um mesmo plano que apresentam um ponto em comum. Ela é indicada, a gente indica essas duas retas concorrentes, ou também chamadas de secantes, da forma M, X, N. Este X aí representa o quê? O encontro de duas retas, ok? As retas concorrentes, elas formam entre si 4 ângulos. E de acordo com a medida desses ângulos, elas podem ser classificadas em perpendiculares ou oblíquas. Primeiro vamos observar a imagem. A imagem aí, nós observamos o quê? Que nós temos o plano beta. Olha ali, ó. Ele tá de uma corzinha mais clara, né? Mas esse amarelo meio pálido é o plano, beleza? E nós temos a reta M e a reta N. Essas duas retas, elas estão aonde? No plano beta. Quando eu tenho uma reta encontrando a outra reta, no qual eu vou ter um ponto em comum, né, um ponto de encontro entre as duas retas, eu chamo esse tipo de reta de retas concorrentes. Retas concorrentes são aquelas retas que ocorre um encontro. Eu tenho um ponto em comum entre essas retas. Como eu disse, as retas concorrentes elas podem ser classificadas em perpendiculares ou oblíquas. As retas perpendiculares, elas são aquelas retas concorrentes que formam entre si um ângulo de 90 graus. A gente representa como um tracinho deitado e um tracinho em pé, ok? Observe aqui a imagem. Na imagem, nós temos também o plano beta, ok? E nós temos a reta M e a reta N. Tia, a representação, se fosse a reta X e a reta Y, ia ficar como? X, aí esse símbolozinho, que é um tracinho deitado e um tracinho em pé, Y, ok? Vai depender das retas observadas no plano.
Se vocês observarem bem, essas retas, elas são concorrentes por quê? Porque nós temos um ponto em comum entre elas. Elas estão, uma em um determinado momento, entra em contato com a outra, né? Ocorre um encontro entre as duas retas, beleza? E elas são perpendiculares porque formam um ângulo de 90 graus. Como é, tia, que uma reta forma um ângulo de 90 graus? Uma reta forma um ângulo de 90 graus, a melhor forma da gente visualizar isso é quando uma das retas está em pé e a outra reta está deitada. Normalmente ela é representada como? Com essa caixinha e uma bolinha no meio, tá? Boa parte das figuras vem assim, essa caixinha e uma bolinha no meio. Mas nem sempre vem. Então, não fique sempre esperando que venha essa caixinha com a bolinha no meio, tá? Quando ocorre a formação de um ângulo de 90 graus, né, em uma reta, em duas retas, né, temos o que? A formação de retas perpendiculares, ok? Da mesma forma, também temos a classificação das retas concorrentes como retas oblíquas. As retas concorrentes oblíquas são aquelas retas que apresentam dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Observe a imagem. Na imagem, temos a reta M e também temos a reta N, ok? Essas duas retas, elas têm um ponto em comum, elas se encontram, por isso são classificadas como retas concorrentes. Se você observar, eu tenho a formação de um ângulo obtuso. Tia, o que é um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso é aquele ângulo que é maior do que 90 graus. E ocorre a formação do ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é aquele que forma um ângulo menor que 90 graus, ok? Ângulo obtuso maior que 90 graus. Ângulo agudo menor que 90 graus. Como vocês podem observar pela imagem, o encontro entre essas duas retas formou dois ângulos obtusos, dois ângulos maiores que 90 graus e dois ângulos menores que 90 graus. Então, a gente classifica essas duas retas como retas concorrentes oblíquas. Bom, a gente viu as retas concorrentes. Lembrando, as retas concorrentes são as retas que ocorre o encontro entre essas retas. Nós vamos ter um ponto em comum entre elas. As retas paralelas são diferentes. Essas retas, elas não apresentam um ponto em comum. Elas apresentam a mesma distância, né? E não apresentam nenhum ponto em comum. A gente representa como duas barrinhas. Por que duas barrinhas? Essas duas barrinhas significam que em nenhum momento as duas retas vão entrar em contato. Por que não vai ter um encontro dessas duas retas em nenhum momento? Porque eu posso, né, tornar essa reta quão grande ela for, em nenhum momento ela vai cruzar com a outra reta, porque a distância entre elas é igual, de maneira que não vai ter como uma entrar em contato com a outra. Então, quando não existe um encontro entre as retas, nós temos o quê? Retas paralelas. Mais uma vez, quando eu não tenho um encontro entre as retas, eu tenho retas paralelas. Quando eu tenho um encontro entre as retas, eu tenho uma reta concorrente. As retas concorrentes podem ser classificadas em perpendiculares ou oblíquas. As perpendiculares são aquelas que formam um ângulo de 90 graus. E as oblíquas são aquelas que formam ângulos agudos e obtusos. Beleza? Agora vamos ver as retas coincidentes.
As retas coincidentes são quando eu tenho duas retas e elas estão no mesmo plano e estão uma sobreposta à outra, uma em cima da outra. Eu tenho duas retas, mas visualmente eu só consigo observar uma reta. Então, eu represento o quê? Que uma reta é igual a outra reta. Por que uma reta é igual a outra reta? Porque uma está sobre a outra. E aí a gente só consegue em si visualizar uma reta, mas nós temos duas. Tia, como é que eu sei que tem duas retas se eu estou vendo apenas uma reta? Se vocês observarem bem aqui, nós temos o quê? M igual a N, ou seja, eu tenho uma reta M e tenho uma reta N, ok? Quando está essa representação, a gente classifica esse tipo de reta coincidente, ok? Então, resumidamente, vamos ver se vocês realmente compreenderam o conteúdo. Eu vou colocar aqui a imagem e você vai me dizer se é uma reta paralela, concorrente perpendicular, concorrente oblíqua ou coincidente. A primeira imagem nós temos as retas S e a reta T, né, que estão sendo representadas por duas barras. Elas são que tipo de retas? 5, 4, 3, 2, 1. Resposta correta? Retas paralelas. Por que são retas paralelas? Porque em nenhum momento a reta S vai entrar em contato com a reta T, pois a distância entre elas é igual. Então, não tem como as duas entrar em contato. Vamos para a próxima imagem. Bom, aqui nós temos a reta R é igual à reta S. 5, 4, 3, 2, 1. Acaba o tempo. A reta R é igual à reta S, são retas coincidentes, ou seja, eu tenho uma reta em cima da outra reta. Visualmente, eu observo apenas uma reta, mas eu tenho duas. Outra forma de observar, se vocês podem perceber, eu tenho o R minúsculo e eu tenho o R também, o S também minúsculo, de forma que está indicando ali que eu tenho duas retas. Lembrando, se eu estou representando reta, é uma letra do nosso alfabeto e minúscula. Próxima imagem. Opa, aqui já tá dizendo que é uma reta concorrente, mas ela é oblíqua ou perpendicular? 5, 4, 3, 2, 1. E a resposta correta é uma reta concorrente oblíqua. Por quê? Porque, primeiro, ela é concorrente porque ocorre o encontro de uma reta com a outra reta. A reta S entra em contato com a reta T. A reta S tem um ponto em comum com a reta T. E se vocês observarem, ocorre a formação de 4 ângulos, sendo 2 oblíquos e 2 agudos, ok? O que classifica essas retas como retas concorrentes oblíquas. Agora, olhe essa imagem, né? A reta S, tracinho, tracinho, T, né? Primeiro, esse T é minúsculo, tá? Então, a gente tem o quê? Um encontro entre duas retas. E essas duas retas têm um ponto em comum. Então, elas são classificadas como retas concorrentes. Retas concorrentes são aquelas retas que têm um ponto em comum. Se você observar bem, ocorre a formação de um ângulo de, na verdade, 4 ângulos de 90
graus, né? Nós temos aí a caixinha para nos lembrar que é um ângulo de 90 graus. Então, essas duas retas são retas concorrentes perpendiculares, pois elas são concorrentes porque ocorre o encontro entre elas, elas têm um ponto em comum, e elas são perpendiculares porque formam um ângulo de 90 graus. Top? Então, vamos para mais uma. Vamos aqui para o praticando. Esse praticando, ele não é de nenhuma questão do livro, tá? Temos essa figura no livro, mas eu vou aqui contextualizar para vocês. Pense na cidade. Pense num bairro, ok? O bairro, ele tem várias ruas. Aqui nós temos a rua 8, a rua 9, a avenida 20 e a rua Camusim, eu acho que é não dá para me ler direito. Eu vou dizer que é a rua Camomila, tá? Não tá dando para ler direito, não. Então, eu quero saber quais são as ruas paralelas e quais são as ruas perpendiculares, ok? As ruas paralelas vão ser aquelas que não têm nenhum ponto em comum. Ela não ocorre o encontro entre essas ruas. Então, vou dar 5 segundos para você dizer aí na sua casa. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Então, vamos lá. Quais são as retas paralelas? As retas paralelas são a rua 8 com a rua 9, ok? Elas duas formam ruas paralelas, pois não tem como ocorrer o encontro entre elas em nenhum ponto. E eu tenho a Avenida 20 sendo uma rua concorrente à rua, quer dizer, paralela à rua Camomila, porque se você observar, não é possível que a Avenida 20 entre em contato com a rua Camomila. Como não tem como eles entrarem em contato, nós temos o que? Ruas paralelas. Agora me diga quais são as ruas perpendiculares. Ok? Perpendiculares. Né? Ruas concorrentes perpendiculares. Então, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. As ruas perpendiculares são a Avenida 20 com a Rua 8, ou a Avenida 20 com a Rua 9, ou a Rua 8 com a Rua Camomila, ou a Rua 9 com a Rua Camomila. Por quê? Porque se você prestar atenção, a Avenida 20 entra em contato com a Rua 8. A Avenida 20, ela também entra em contato com a Rua 9, ok? A Rua Camomila entra em contato com a Rua 8, como também entra em contato com a Rua 9, ok? Pense aí no seu bairro, quais são as ruas paralelas à sua, quais são as ruas perpendiculares à sua. Dê uma olhadinha, pense um pouquinho e me diga lá no grupo. Compartilhe com os colegas quais são as ruas paralelas à sua e quais são as ruas perpendiculares à sua. Bom, galerinha, ficamos por aqui. Obrigada por assistir. Até a próxima aula. Leia o livro, faça as atividades e dúvidas me pergunte no grupo. Beijos e até a próxima. Bye!